Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 29 de julho de 2026. Solidão pode ser tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia, alerta um estudo sobre impacto do isolamento social, parte 2. A solidão deixou de ser tratada apenas como um problema emocional ou um tema de conversas íntimas para ganhar estatuto de crise de saúde pública em vários países. Organismos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, OMS, vem alertando que o isolamento social persistente está ligado ao aumento de doenças crônicas. Além disso, na queda na expectativa de vida e maior uso de serviços de saúde. Estudos recentes apontam que viver sozinho e sem vínculos consistentes pode ser tão prejudicial quanto fumar cerca de 15 cigarros por dia. Essa comparação, usada em pesquisas de referência na área da saúde pública, chama atenção para a dimensão biológica da solidão. Afinal, não se trata apenas de se sentir triste ou sem companhia em algumas situações, mas de um estado prolongado em que a pessoa se percebe desconectada, sem apoio ou pertencimento. Quando essa condição se mantém por meses ou anos, o organismo reage como se estivesse em perigo constante. Assim, isso ajuda a explicar a relação direta entre isolamento social e maior risco de infarto, AVC, depressão e até demência. Solidão como crise de saúde pública, o que mostram os estudos? Pesquisas internacionais indicam que a solidão crônica e o isolamento social aumentam em torno de 30% o risco de morte prematura. A OMS, em relatórios divulgados na última década, destaca que o impacto da desconexão social rivaliza com fatores clássicos de risco. Entre eles, obesidade e tabagismo intenso. A famosa equivalência com fumar 15 cigarros por dia surgiu de análises que compararam a mortalidade associada à solidão com a mortalidade atribuível ao cigarro em grandes bancos de dados populacionais. Em meta-análises que reúnem dezenas de estudos de coorte, envolvendo centenas de milhares de pessoas acompanhadas por anos, a ausência de vínculos sociais sólidos aparece como um forte preditor de mortalidade por causas cardiovasculares, metabólicas e infecciosas. Não se trata apenas de morar sozinho. Afinal, índices de solidão subjetiva, a sensação de estar só, mesmo rodeado de gente, também se associam a mais internações. Além disso, pior adesão a tratamentos e recuperação mais lenta após cirurgias ou eventos cardíacos. Governos de países como Reino Unido, Japão e Austrália passaram a tratar a solidão como questão de política pública, criando estratégias nacionais, linhas de apoio e programas comunitários específicos. Por sua vez, a OMS recomenda que a rede de atenção primária em saúde passe a rastrear o isolamento social da mesma forma que já faz com pressão alta, diabetes e tabagismo. Ou seja, sinalizando que a desconexão social deve ser encarada como um fator de risco mensurável. No livro Homem Integral, o espírito Joana de Ângeles aborda o problema da solidão, espectro cruel que se origina nas paisagens do medo. A solidão é, na atualidade, um dos mais graves problemas que desafiam a cultura e o homem. A necessidade de relacionamento humano, como mecanismo de afirmação pessoal, tem gerado vários distúrbios de comportamento, nas pessoas tímidas, nos indivíduos sensíveis e em todos quantos enfrentam problemas para um intercâmbio de ideias, uma abertura emocional, uma convivência saudável. Em Shamanian, por isso mesmo, na sociedade, os solitários por livre opção e aqueles outros que se consideram marginalizados ou são deixados à distância pelas conveniências dos grupos. A sociedade competitiva dispõe de pouco tempo para a cordialidade desinteressada, para deter-se em labores a benefício de outrem.
O atropelamento pela oportunidade do triunfo impede que o indivíduo, como unidade essencial do grupo, receba consideração e respeito ou conceda ao próximo este apoio que gostaria de fruir. A mídia exalta os triunfadores de agora, fazendo panegírico dos grupos vitoriosos, esquecendo com facilidade os heróis de ontem, ao mesmo tempo que sepulta os valores do idealismo, sob a retumbante cobertura da insensatez e do oportunismo. O homem, no entanto, sem ideal, munifica-se. O ideal é-lhe de vital importância, como o ar que respira. O sucesso social não exige, necessariamente, os valores intelecto-morais, nem o vitalismo das ideias superiores, antes cobra os louros das circunstâncias favoráveis e se apoia na bem urdida promoção de mercado, para vender imagens-ilusões breves, continuamente substituídas, graças à rapidez com que devora suas estrelas. Quem, portanto, não se vê projetado no caleidoscópio mágico do mundo fantástico, considera-se fracassado e recua para a solidão, em atitude de fuga de uma realidade mentirosa, trabalhada em estúdios artificiais. Parece muito importante, no comportamento social, receber e ser recebido, como forma de triunfo, e o medo de não ser lembrado nas rodas bem-sucedidas, leva o homem a estados de amarga solidão, de desprezo por si mesmo. O homem faz questão de ser visto, de estar cercado de bulha, de sorrisos, embora sem profundidade afetiva, sem o calor sincero das amizades, nessas áreas, sempre superficiais e interesseiras. O medo de ser deixado em plano secundário, de não ter para onde ir, com quem conversar, significaria ser desconsiderado, atirado à solidão. Há uma terrível preocupação para ser visto, fotografado, comentando, vendendo saúde, felicidade, mesmo que fictícia. A conquista desse triunfo e a falta dele produzem solidão. O real, que esconde o caráter legítimo e as lídimas aspirações do ser, conduz à psiconeurose de autodestruição. Ausência do aplauso, amargura, face ao conceito falso em torno do que se considera, habitualmente, como triunfo. Há terrível ânsia para ser-se amado, não para conquistar o amor e amar, porém para ser objeto de prazer, mascarado de afetividade. Dessa forma, no entanto, a pessoa se desama, não se torna amável nem amada realmente. Campeia, assim, o medo da solidão, numa demonstração caótica de instabilidade emocional do homem, que parece haver perdido o rumo, o equilíbrio. O silêncio, o isolamento espontâneo são muito saudáveis para o indivíduo, podendo permitir-lhe reflexão, estudo, autoaprimoramento, revisão de conceitos perante a vida e a paz interior. O sucesso, decantado como forma de felicidade, é, talvez, um dos maiores responsáveis pela solidão profunda. Os campeões de bilheteria nos shows, nas rádios, televisões e cinemas, os astros invejados, os reis dos esportes, dos negócios cercam-se de fanáticos e apaixonados, sem que se vejam livres da solidão. Suicídios espetaculares, quedas escabrosas nos porões dos vícios e dos tóxicos comprovam quanto eles são tristes e solitários. Eles sabem que o amor, com que os cercam, traz apenas apelos de promoção pessoal dos mesmos que os envolvem, e receiam os novos competidores que lhes ameaçam os tronos, impondo-lhes terríveis ansiedades e inseguranças, que procuram esconder no álcool, nos estimulantes e nos derivativos que os mantêm sorridentes, quando gostariam de chorar, quão inatingidos, quanto se sentem fracos e humanos. A neurose da solidão é a doença contemporânea, que ameaça o homem distraído pela conquista dos valores de pequena monta, porque transitórios. Resolvendo-se por afeiçoar-se aos ideais de engrandecimento humano, por contribuir com a hora vazia em favor dos enfermos idosos, das crianças em abandono e dos animais, sua vida adquiriria cor e utilidade, enriquecendo-se de um companheirismo digno, em cujo interesse alargar-se a esfera dos objetivos que motivam as experiências vivenciais e inoculam coragem para enfrentar-se.
aceitando os desafios naturais. O homem solitário, todo aquele que se diz em solidão, exceto nos casos patológicos, é alguém que se receia encontrar, que evita descobrir-se, conhecer-se, assim ocultando a sua identidade na aparência de infeliz, de incompreendido e abandonado. A velha conceituação de que todo aquele que tem amigos não passe necessidades, constitui uma forma desonesta de estimar, ocultando utilitarismo subreptício, quando o prazer da afeição em si mesma deve ser a meta a alcançar-se no interrelacionamento humano, com vista à satisfação de amar. O medo da solidão, portanto, deve ceder lugar à confiança nos próprios valores, mesmo que de pequenos conteúdos, porém significativos para quem os possui. Jesus, o psicoterapeuta excelente, ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo após o amor a Deus como a mais importante conquista do homem, conclama-o a amar-se, a valorizar-se, a conhecer-se de modo a planificar-se com o que é e tem, multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber resposta equivalente. O homem solidário jamais se encontra solitário. O egoísta, em contrapartida, nunca está solícito, por isto, sempre atormentado. Possivelmente, o homem que caminha só se encontre mais sem solidão, do que outros que, no tumulto, inseguros, estão cercados, mimados, padecendo disputas, todavia sem paz nem fé interior. A fé no futuro, a luta por conseguir a paz íntima eis os recursos mais valiosos para vencer-se a solidão, saindo do arcabouço egoísta e ambicioso para a realização edificante onde quer que se esteja. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de julho de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.